Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Redação de hoje, 1º de setembro de 2023. Que setembro venha com muita força aí, com muitas boas notícias. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar essa nave chamada Papo de Redação com as principais notícias de hoje e com um bate-papo com os nossos repórteres. É muito importante a sua participação, portanto, convido vocês a participarem pelo 99971-51300 com críticas, sugestões, matérias que a gente possa abordar e entrevistas também, seja no podcast, seja no nosso grupo Folha de Comunicação. Hoje a gente tem notícias sobre polícia, política, esporte e cultura com a agenda cultural do fim de semana, mas os destaques, as manchetes policiais continuam tomando conta da nossa cobertura nesses últimos dias, que Roraima realmente está no centro das atenções, com várias operações da Polícia Federal, políticos sendo presos, e vamos falar desse caso aí, que é o prefeito de Alto Alegre que se entregou ontem, né, e aí passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida hoje. Para isso, Dina Vieira está comigo aqui para falar sobre isso. Dina, quais são as informações que a gente tem de hoje? É isso mesmo, né, Lucas? O Pedro Henrique Machado se entregou ontem, né? Foi alvo de uma operação na terça-feira, que já havia aí sido expedido o mandado de prisão. E aí ele estava, então, considerado foragido, né? E aí ontem à tarde ele se entregou à Polícia Federal e foi encaminhado à penitenciária agrícola, onde ele passou a noite, né? Segundo informações obtidas, né, a nossa reportagem obteve essa informação de que ele ficou numa cela separada dos demais presos, ficou sozinho nessa cela, que fica no bloco mais à frente, ali pela administração. Na entrada do presídio. Isso na Penitenciária Agrícola do Monte Cristo. Penitenciária Agrícola do Monte Cristo. Aí um detalhe é que essa cela, segundo a informação que a gente recebeu, ela inclusive nem inaugurada havia sido. Então ele foi colocado lá nessa cela, né? Não ficou perto dos outros presos, né? Mas ficou sem colchão, né? Ficou lá nas mesmas condições que os outros detentos, né? Usando o fardamento do presídio. E hoje, por volta de 12:30, ele foi encaminhado aí para a audiência de custódia, né, na Justiça Federal, e lá foi decretada a prisão. Mantida a prisão. Né, e ele foi encaminhado, então, para o Comando de Policiamento da capital, aqui no centro da cidade, né, onde ele vai ficar aí à disposição da Justiça agora. Pois é. O Pedro Henrique Machado, prefeito de Alto Alegre, ele foi alvo numa operação da Polícia Federal, né, nessa semana, como a Dina falou. Essa operação ela investiga a suposta organização criminosa voltada à prática de fraudes em licitações, pagamentos de propina e lavagem de dinheiro. É um processo que, evidentemente, corre em sigilo, até para não atrapalhar as investigações. E assim, as investigações iniciaram com análise de materiais apreendidos em outra operação da PF, na qual a corporação encontrou diálogos entre o empresário e um político, né, sobre a contratação de uma empresa para serviços de engenharia para a Prefeitura de Alto Alegre. E esses contratos todos, eles correspondem a 60 milhões de reais. Então, muito dinheiro, o povo tem que ficar de olho, né? E as nossas autoridades têm que fazer a sua parte, né, Dina? Vale lembrar que o Pedro Henrique estava aí com o mandato dele cassado, né, desde 2020, por conta seria a troca de votos por cestas básicas, mas ele estava, né, recorrendo aí no cargo. Então, já desde muito antes aí já se fala em corrupção durante o mandato aí de Pedro Henrique. Rapaz, Alto Alegre tá difícil, né? O estado de Roraima agora cercado aí de denúncias, de prisões, processos que vão realmente avançando, né, em relação a essas investigações. Alto Alegre também teve um prefeito preso agora, o Oscar, mas que já foi solto. Também a ex-deputada Ione Pedroso, que também, né, é do município de Alto Alegre, e ela também, né, foi alvo aí de... Teve investigações a respeito dela. Né? Chegou a usar a tornozeleira eletrônica, né? Então, Alto Alegre, a gente, né, um município tão pequeno, tão próximo da capital aí, que tem todo um potencial para se desenvolver, né? Espero que né, os políticos invistam, né, nesse município de forma positiva. Pois é, que seja uma nova história, e claro que a gente não está fazendo juízos aqui, mas a gente torce para que as investigações de qualquer natureza avancem, né? E o município de Alto Alegre, né, gente? A população de Alto Alegre, ela precisa de uma resposta, precisa saber
como é que vai ser o transcorrer disso, né? E que os serviços públicos eles não possam ser prejudicados, com certeza. Valeu, Dina, pelas informações. Um excelente final de semana para você. Obrigada, boas férias. Lucas está saindo de férias aí hoje, então boas férias e até a volta. Obrigado demais. Olha, gente, a Justiça Federal determinou a condenação do ex-presidente do Instituto de Previdência do Estado de Roraima, Rodolfo de Oliveira Braga, pela acusação de gestão temerária e causar um prejuízo aí de quase 56 milhões de reais em 2012. Isso aconteceu em 2012. Segundo o Ministério Público Federal, Rodolfo, enquanto presidente do IPE, foi o responsável por propor ao Conselho Estadual de Previdência a política de investimento da instituição para o exercício de 2012. Ao sugerir as operações financeiras de alto risco, ele alegou a necessidade de buscar mais rentabilidade para atingir a meta atuarial necessária para garantir o pagamento de futuras pensões e aposentadorias. Na ata de reunião extraordinária do colegiado, em que foram aí apresentadas as propostas de investimento, ficaram registrados os posicionamentos contrários apresentados por conselheiros e pelo então diretor de Previdência do Instituto. À época dos fatos, o diretor financeiro também havia alertado sobre os riscos das operações. Conforme consta no relatório do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, o fato de haver uma legislação que autoriza esta modalidade de operação de risco não quer dizer que o interesse público possa ser mitigado. O relatório apontou situações graves como o investimento de 25 milhões de reais no Fundo Ático Geração de Energia, único acionista da pessoa jurídica Geração Bolt de Energia S.A. A empresa teria iniciado suas atividades no ramo de comercialização de energia em março de 2010, portanto, sem histórico significativo de rentabilidade, com apenas 2 anos de criação. E ainda de acordo com esse relatório do TCE, as operações foram realizadas em desconformidade com as condições impostas da resolução do Conselho Monetário Nacional, que estabelece que o gestor observe não só a rentabilidade, mas as condições de segurança, solvência, liquidez e transparência das aplicações, o que não ocorreu no caso do IPE, conforme aponta essa ação, né, que exibe que, diante da falta de informações, era impossível avaliar o grau de risco de alguns dos fundos escolhidos. E a gente procurou o Rodolfo Braga, que até o momento não se pronunciou, não respondeu os nossos questionamentos. Vamos falar de polícia aí, gente, porque a Marília Mesquita está aqui e vai trazer para a gente aquele acidente chocante de ontem à tarde, né? Tem algumas informações aí. Vou perguntar da Marília se ela tem alguma informação nova sobre isso, né? Até porque a gente já repercutiu essa informação. Seja bem-vinda, Marília, ao nosso podcast. Fala pra gente desse acidente. Oi, Lucas. Oi para você que está nos assistindo e nos ouvindo. Isso mesmo, ontem, no fim da tarde, aí foi registrado esse acidente, onde vitimou a Dulcilene Silva dos Santos, de 40 anos, que ela morreu após ser atingida aí por um reboque que estava, né, acoplado a um quadriciclo. Sim. Ela chegou a ser socorrida pelo SAMU, porém não resistiu aos ferimentos e foi a óbito lá no local, isso lá na rua Sucupira, no bairro Paraviana. O rapaz que conduzia a caminhonete era um jovem de 21 anos que não possuía CNH. Nossa. Então ele foi encaminhado aí para a central de flagrantes, onde ele foi encaminhado lá para a central de flagrantes e a delegada plantonista, a Jaira Farias, lavrou um auto de prisão em flagrante por homicídio culposo, né, devido aí à natureza do delito, não ser cabível o pagamento de fiança, e hoje, sexta-feira, ele passou aí pela audiência de custódia. Sim, tá certo então. Vamos falar agora, pois é, um acidente muito chocante, foi, né? Foi uma fatalidade, né? Porque como foi a dinâmica desse acidente? A caminhonete, ela seguia sentido bairro e a Dulcilene, ela vinha numa motocicleta na outra mão, né? centro. Então, os dois vinham ali na mesma via quando esse reboque, ele se desprendeu do veículo e acabou atingindo ela em cheio. Então, assim, foi um acidente, assim, muito triste. Uhum. E
ela deixa aí 3 filhos. Nossa, com gente. idades de 7, 11 e 12 anos. Então, assim, uma fatalidade mesmo. Realmente é lamentável isso, né? Uma mãe que... 3 filhos que perdem uma mãe, imagine a dor, né, gente? Imagine a dor, né? E todos os nossos pêsames, a nossa solidariedade à família da Dulcilene, especialmente às crianças. Isso, e a gente foi lá, né? Esse acidente, nós saímos aqui da Folha, fomos lá cobrir. Então, assim, foi muito triste mesmo de ver Como é que foi o clima lá? como que ela ficou com o rosto desfigurado, assim, foi uma coisa muito triste. E o rapaz, assim, bem novinho, ele também estava assustado, em choque, assustado. Uhum. A advogada dele conversou com a gente, disse que ele não ia se pronunciar, e ele foi levado para a delegacia. Então, assim, uma situação assim, bem, bem triste mesmo. Com certeza, com certeza. Em relação a essa ocorrência, quando você estava lá, você observou algum familiar demonstrando algum momento de desespero, alguma coisa assim? Depois de um certo momento, os familiares dela estiveram lá no local. Assim, todos estavam bem arrasados, né, com a forma como foi o acidente. Trágico, né? Um familiar dela perguntou quem era o rapaz que estava conduzindo o veículo, mas assim, eles estavam mais abalados do que indignados, pelo que eu pude perceber. Hoje eu conversei com uma irmã dela e assim, o clima é de tristeza mesmo. Principalmente porque ela deixa aí 3 filhos, né? Eles são menor de idade, o mais velho tem 12 anos. Então, assim, é uma situação muito, muito triste. Com certeza. Como é que vai ficar nessa família agora, né, gente? Vamos falar agora da ocorrência em que as mulheres foram presas suspeitas de aliciar um adolescente para prostituição em Boa Vista. Que caso, hein, Marília? Que caso. Uma das suspeitas, a RESN, de 21 anos, ela é irmã da adolescente, da vítima. Uhum. Então, uma equipe do Giro, eles foram acionados para prestar apoio a uma conselheira tutelar que estava realizando ali uma fiscalização em uma casa de prostituição lá no bairro Asa Branca. Uhum. Então, quando a polícia chegou lá, a irmã da adolescente, a maior de idade aqui de 21 anos, ela tentou ludibriar a polícia falando que ela e a irmã eram irmãs gêmeas e ambas possuíam aí 21 anos de idade. Porém, após a polícia realizar ali a consulta, foi constatado que a adolescente tinha apenas 16 anos. Essa menina, a adolescente, ela foi encontrada em situação de vulnerabilidade. Então, é uma situação assim bem complicada. E além dessa de 21 anos, uma outra mulher de 25 que se identificou como sendo a gerente da casa de prostituição. Elas duas foram levadas lá para a central de flagrantes, onde as providências legais e cabíveis foram tomadas. Que coisa, hein, gente? Qualquer informação que você tiver aí, Marília, você volte aí no podcast Papo de Redação. Situação complicada, hein? E as 3 novas, né? 21, 25 e 16 anos. Bem então nova. São bem novinhas. E é isso, assim, a irmã, a adolescente sendo aliciada aí pela própria irmã de 21. É uma situação bem delicada, chocante, né? Sim, com certeza. Valeu demais, Marília, pelas informações. Até a próxima participação aqui. Valeu, Lucas. Bom final de semana para você que está nos acompanhando. Até a próxima. Tamo junto. Vamos falar agora de esporte, minha gente, porque o Sindicato dos Treinadores de Futebol Profissional aqui do estado de Roraima anunciou a vinda do técnico do Ceará, Wagner Mancini, e o ex-jogador Palmieri, que foi goleiro aí do Botafogo, né, do Fortaleza, de outros times de relevância aqui no Brasil. A vinda deles vai ser em outubro, né? É um curso de aperfeiçoamento para treinadores de futebol. Eles vão ministrar aulas teóricas e práticas nesse evento que está previsto para os dias 27, 28 e 29 de outubro aqui em Boa Vista. E para esse curso, o sindicato disponibilizou 100 vagas e o prazo de inscrições já está aberto, né? A taxa de inscrição custa R$ 250 e outras informações, anota esses números aí para você obtê-las, uma vez que esses mesmos números você pode obter a respeito da ficha de inscrição, que você que tem interesse aí de saber um pouco mais sobre futebol, de treinar um time de futebol, né? Você
pode anotar esses números aí, gente. O DDD é o 95 99155 4026 e o 98101 3950. Vou repetir os números para você se ligar, hein? 95 DDD 99155 4026 e o 98101 3950. Tá dado o recado, hein? Tem outro recado que eu quero dar que, na verdade, o José Magno vai dar sobre a agenda cultural desse final de semana. Seja bem-vindo, José. Fala pra gente o que tem de bom aí. Vamos lá, Lucas. Esse final de semana, assim como o outro, tem programação para todos os gostos. Esse final de semana eu quero destacar o Armazém Sounds. Para quem não conhece, o Armazém é um pub que tem ali na Villeroy. E ele faz esse evento quinzenalmente, que é realmente um evento voltado para música eletrônica, que tem uma curadoria bem especial na seleção dos DJs, assim, é uma coisa mais elaborada. É um evento que ele é um evento muito bom, é um evento que vale a pena, ele acontece com menos frequência para entregar mais qualidade, e eu acho que vale a pena, esse é um dos nossos destaques hoje na agenda cultural. A partir de que horas, José? É a partir das 23, e se você tem interesse em adquirir o ingresso, é só procurar lá as informações no Instagram do Armazém, que está marcado na nossa postagem da agenda cultural. Entrando em contato com eles antecipadamente, você consegue 50% de desconto na lista amiga. Então, assim, se você tem interesse... Vale a pena, Vale né? a pena. E nesse sábado, eu lembro que na semana passada teve muito evento de nostalgia, de flashback. Teve o La Plaza com anos 60, 70, teve o Tiki com 80 e 90. E, assim, todo mundo gosta de relembrar os momentos do passado. E essa é a proposta desse bailinho do bom, desse sábado. Voltar um passado, mas não voltar tanto. A proposta dessa festa agora vai ser relembrar os hits que marcaram 2018, 2019 e 2020. Olha só. É passado, mas não é tão passado, tá aqui. Mas é sempre bom resgatar essas memórias recentes. Pois é. Esses são os destaques para esse fim de semana, mas tem muito mais coisa lá, como a gente sabe, na agenda cultural. Beleza. Já deve estar disponível uma hora dessa no nosso Com certeza. Instagram. Bom café, né? Bom café. Bom café. A partir de que horas o evento de amanhã? Pois é, o evento é a partir das 22, mas você pode chegar mais cedo para garantir uma mesa e garantir as promoções a tempo. Amanhã, né? Amanhã. Pois é. Agora eu te pergunto, né? Claro que eu particularmente, lembro de algumas músicas, de 2010, 2015, por aí, que às vezes elas traduzem ou fazem a gente lembrar de situações que a gente vivia, né? Tem alguma situação que sei lá, alguma coisa especial na tua vida que, ao ouvir uma música de um ano tal, te faça relembrar de uma forma especial? É muito engraçado a relação que eu tenho com músicas do passado, porque eu tenho memórias sobre coisas que eu não vivi. E eu cresci com muita música na minha infância. Então, eu cresci muito escutando. Tem umas músicas da... Deixa eu lembrar. Cara... Nos anos... assim... tem a Kate Bush, por exemplo. A Kate Bush, eu não era nascido na época dela, obviamente, e meus pais eram muito crianças pra terem curtido a vibe da Kate Bush. Sim. Mas é como se eu tivesse memórias claras sobre aquela época. Saudades do tempo que eu não vivi, Saudades né? do tempo que eu não vivi. Eu gosto muito de ABBA, eu gosto muito de The Smiths, então... Uau. Pô, cara, o The Smiths é do caramba, hein? Tem um álbum da Lauryn Hill que ele, assim, ele é de 98. 98 foi o ano que eu nasci. E, assim... Eu tenho a impressão de que eu cresci escutando esse álbum, não tenho evidências disso, mas são músicas que estão muito presentes no meu imaginário e que eu sei de trás pra frente, por alguma razão. Eu acho que a música é uma coisa que, assim, ninguém explica, ela só se conecta com a gente de alguma forma que é única e a gente tem esses sentimentos quando escuta. Com certeza. Quem é que não gosta de música, né, José? Valeu demais pela tua participação aqui, um excelente final de semana pra ti, Pra José. você também. Bem, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Lucas Lucchesi e quero... agradecer a sua companhia nesses 3 meses aqui, quase 3 meses de papo de redação, né? Não estou me despedindo, né? Mas na verdade dando um até breve, porque em outubro, se Deus quiser, eu estarei de volta. Vou agora curtir as minhas férias e muito bom foi estar aqui com vocês, com os nossos colegas repórteres aqui do Grupo Folha de Comunicação, com esse novo projeto que é o Papo de Redação, né, gente?
Graças a Deus a gente está recebendo muitos feedbacks, retornos positivos aqui, de uma forma de que a gente possa fazer as pessoas entenderem melhor a notícia. A notícia não precisa ter tanta formalidade assim, né? Então essa é a proposta do Papo de Redação, de uma forma que a gente possa fazer você entender. Essa é a nossa intenção, fazer você entender, e nem sempre de uma forma tão séria, né? Mas de uma forma também respeitosa com os nossos personagens das nossas notícias. Muito obrigado, minha gente. Esse foi o Papo de Redação de hoje, sexta-feira. É o 78º episódio, o episódio número 78. E quero convidar vocês a sempre participar conosco aqui no nosso podcast Papo de Redação. Eu vou entrar de férias, mas também o Papo de Redação segue na segunda-feira que vem, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, hoje o apoio técnico também de Rio Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo, e convidando você sempre a participar conosco pelo 999715300 com as suas sugestões de matérias, de entrevistas para o nosso grupo Folha de Comunicação. E também tem a minha rede social, eu vou estar de férias, mas você pode trocar uma ideia comigo, @LucasLuquezzi no Instagram. Tem um Instagram também do Facebook, da Folha de Boa Vista, @FolhaBV, que é o mesmo, mesmo nome aí, @FolhaBV, para o Facebook e para o Twitter também, minha gente. @TV FolhaBV no YouTube, para você acompanhar não só o Papo de Redação, mas também como todo o conteúdo audiovisual do nosso podcast. Muito obrigado, minha gente. Até, no caso, eu e você, até outubro, se Deus quiser.